Quem é fã de futebol tem que admitir que deu gosto de assistir a equipe de Pep Guardiola em ação nessa última temporada. A ótima equipe do City, que ficou ainda mais forte com a chegada do norueguês Haaland, possui o elenco de dar inveja a muitos clubes gigantes do velho continente. Se deu ao luxo de deixar no banco de reservas jogadores como Phil Foden, Riyad Mahrez e Julián Álvarez, que certamente seriam titulares em qualquer equipe mundo afora. Bom, mas nem sempre foi assim. Em um passado não tão distante, os torcedores do City sofreram bastante com o elenco de seu time, como por exemplo na temporada 2008-2009, onde os Citizens acabaram somente na 9ª posição da Premier League. E é por isso que neste vídeo eu vou te mostrar as 12 piores contratações do Manchester City na era da Premier League. Mas primeiro, aí vai uma dica de ouro aqui do canal Dogfood. É a 1xBet, uma das maiores casas de apostas do mercado. Ela é parceira do canal aqui no YouTube e também de gigantes como Liverpool, Chelsea e Barcelona. Depois desse vídeo, clica no link fixado aí no campo de comentários, vai lá, faz o seu cadastro. Se no primeiro depósito você colocar 50, 100, 200 ou até R$1.200, usando o cupom Dogfood, eles vão dobrar em bônus para você. Então, não perde essa chance, hein? Use com responsabilidade. Assim, você vai dar uma moral aí pro seu bolso e também aqui pro canal Dogfood. Bom, agora vamos à lista. Em 12º lugar, Stefan Jovetic. O jogador foi contratado como um atacante promissor, vindo da Fiorentina. No entanto, suas passagens pelo Manchester City foram marcadas por lesões constantes, o que limitou seu tempo de jogo e impacto no clube. Ele não conseguiu se estabelecer como uma peça-chave no ataque do City, e acabou sendo emprestado e posteriormente vendido. 11º lugar, Robinho. O brasileiro Robinho foi a primeira grande contratação do Manchester City, após a injeção de capital do grupo Abu Dhabi United. Com uma transferência recorde na época, Robinho chegou com uma grande expectativa, mas não conseguiu corresponder ao seu potencial. Sua passagem pelo clube foi marcada por atuações inconsistentes e problemas extracampo. Ele deixou o clube em 2010, sem deixar saudades. Em 10º lugar, Eliakim Mangala. O jogador chegou em agosto de 2014, após ótima passagem pelo Porto. O Manchester City pagou cerca de 42 milhões de libras para contar com o serviço do jogador de 23 anos. Mangala chegou com muita expectativa nos Citizens, tanto que o zagueiro francês foi a contratação mais cara do clube de Manchester na janela de verão naquela temporada, 2014-2015. No entanto, a sua história dentro do clube foi totalmente diferente. Ao longo desses 5 anos de Manchester City, Mangala colecionou inúmeras lesões, empréstimos para a Valência e Everton, irregularidades dentro de campo e poucas oportunidades com Pep Guardiola. Em 9º lugar, Scott Sinclair. Um nome que a torcida definitivamente quer esquecer. O jovem inglês de 23 anos chamou a atenção de equipes da Premier League depois de realizar boas campanhas com a equipe do Swansea City. Scott Sinclair era uma das promessas da Inglaterra, sempre atuando como um extremo esquerdo. O inglês tinha grandes características e jogadas individuais no 1 contra 1. E isso chamou a atenção do Manchester City, que o contratou na final da janela de verão da temporada 2012-2013, por 8 milhões de libras. Logo de cara, ele assumiu a camisa 11 do City e gerou muita expectativa. Mas a história não teve um final feliz. Com uma grande concorrência no setor ofensivo, Sinclair teve pouquíssimas oportunidades com Roberto Mancini. Depois de uma primeira temporada sem nenhum brilho, o atacante inglês viveu de empréstimo para o West Bromwich e Aston Villa. No City, foram 19 jogos no total e nenhum gol marcado. Uma verdadeira decepção. Em 8º lugar, Nolito. A temporada 2016-2017 foi a primeira de Pep Guardiola no Manchester City. Logo de cara, o treinador espanhol começou sua reformulação no elenco do City. E o espanhol Nolito foi uma das primeiras contratações de Pep Guardiola no comando da equipe. O seu começo nos Citizens foi até animador. No entanto, o seu rendimento despencou. A partir disso, o atacante não teve tantas oportunidades. Nolito ficou apenas uma temporada no City. Ao todo, foram 30 jogos, 6 gols e 5 assistências. 7º lugar, Roque Santa Cruz. O atacante paraguaio rodou o mundo e passou por diversos clubes em toda a sua carreira. Em 2009, o Manchester City finalmente abriu a carteira e investiu no jogador. O seu início em Manchester não foi fácil. Teve de enfrentar novamente os problemas físicos que o assombraram na temporada anterior. Roque Santa Cruz foi marcar o seu primeiro gol apenas em dezembro. Depois de uma primeira temporada muito aquém das expectativas, a segunda ainda foi pior. Foram apenas 2 gols marcados em 4 anos de City. 6º lugar, Wilfred Bony. O atacante marfinense brilhou na Premier League, pelo menos pelo Swansea. Na sua primeira temporada com a equipe galesa, ele anotou 26 gols em 48 partidas. Ele começou a temporada 2014-2015 com o time,
mas na janela europeia de inverno, o Manchester City investiu forte. Porém, todo o investimento feito pelo City saiu mais caro do que o imaginado. O atacante não conseguiu se encaixar no time. Ele terminou a campanha com 12 jogos e apenas 2 gols. No ano seguinte, o atacante já estava acostumado com o ambiente no clube. No entanto, a história se repetiu. Boni não conseguia se firmar no elenco do Manchester City. Depois de 34 jogos na temporada, o atacante marfinense balançou as redes apenas 9 vezes. Muito pouco para uma negociação na casa dos 25 milhões de euros. Quinto lugar, Jô. Quem não escapou da lista de piores contratações do Manchester City foi o brasileiro Jô. Revelado pelo Corinthians, o atacante foi contratado pelo CSKA de Moscou com apenas 18 anos de idade. Na Rússia, o jovem teve um ótimo desempenho. Em 77 jogos, ele anotou 44 gols e deu 10 assistências. Ótimos números para quem acabara de se transferir para o futebol europeu. Com um ótimo nível de jogo apresentado seus anos de Rússia, Jô foi sondado pelo Manchester City em 2008. Na época, o City pagou 24 milhões de euros para tirar o brasileiro do CSKA. Em seus primeiros 3 jogos na Inglaterra, o atacante começou de maneira positiva. 3 jogos como titular, 1 gol e 2 assistências. Porém, os números pararam por aí. Na sequência, o brasileiro colecionou péssimas atuações e não conseguiu ser sombra daquele atacante dos tempos de Rússia. No total, Jô entrou em campo em 42 oportunidades e marcou apenas 6 vezes. Quarto lugar, Javi Garcia. Javi alternou momentos como titular e outros como reserva. Na temporada 2013-2014, Roberto Mancini deixou o comando dos Citizens. Manuel Pellegrini assumiu como novo treinador da equipe. Com o técnico chileno, Garcia teve mais dificuldades e já não era mais uma das primeiras opções do setor. Na janela de verão da temporada 2014-2015, o atleta foi negociado junto ao Zenit por 12 milhões de libras. No total, Javi Garcia fez apenas 76 jogos com a camisa do Manchester City, sendo considerado uma das piores contratações do clube na era da Premier League. Terceiro lugar, Maicon. O jogador brasileiro também foi mais um a decepcionar com a camisa do City. Maicon chegou à Inglaterra recheado de expectativa. Com um grande sucesso na Inter de Milão e na seleção brasileira, o jogador veio com o status de titular absoluto. Mas toda essa empolgação acabou indo por água abaixo. Maicon teve dificuldades de adaptação e sofreu muito com as lesões. Após a sua estreia no dia 15 de setembro, o lateral sofreu uma lesão no tornozelo, que o deixou longe dos gramados por 6 semanas. As lesões e a forte concorrência deixaram o brasileiro sem muitas oportunidades. Sendo assim, o jogador acabou sendo negociado com a Roma. Segundo lugar, Jack Rodwell. Em agosto de 2012, o Manchester City anunciou a contratação do meio-campista inglês Jack Rodwell. Foi mais uma contratação que não deu certo para os azuis do Manchester. Depois de começar como titular nos primeiros jogos da temporada, Rodwell sofreu uma grave lesão na coxa que o deixou longe dos gramados por 3 meses e meio. Após a sua contusão, o meio-campista retornou aos poucos ao elenco dos Citizens. Porém, 2 meses depois, mais uma lesão que o impediu de ter uma sequência melhor. Rodwell terminou a temporada 2012-2013 com apenas 16 jogos e 2 gols marcados, muito pouco para quem foi contratado com grande expectativa. Em primeiríssimo lugar, Matias Vuoso. O argentino naturalizado mexicano foi uma das contratações mais inusitadas do Manchester City na história da Premier League. O atacante foi revelado pelo Independiente. No clube argentino ele começou a ter destaque. Na temporada 2001-2002 ele chamou a atenção no mercado europeu. O Manchester City pagou cerca de 7 milhões de euros para contar com o Vuoso. A expectativa era grande, mas o desfecho dessa história não foi feliz. Matias Vuoso não teve 1 minuto em campo. Isso só mostra como a negociação foi desastrosa para a equipe de Manchester e o coloca como uma das piores contratações do clube. Bom, se eu esqueci de alguém, deixa aí no campo de comentários. Não se esqueça de deixar o like para fortalecer o canal e também se inscreve e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Te vejo no próximo vídeo, hein? Um grande abraço!